Juízes capítulo de número 3, parágrafo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Bem, os irmãos podem se assentar, adorando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor, que me ajude aqui, ainda tem de noite, ainda tem não tem de cabeça para baixo. Isso. Aleluia. Queridos, estamos alegres. Você pode deixar ele bem baixinho no início, aí depois nós dá aquela aumentada, tá? Queridos, nós estamos alegres por estar aqui com os irmãos mais uma vez. Deus abençoe aos irmãos que não estavam aqui pela manhã, mas que agora à tarde fez um esforço para estar aqui conosco. E aos que pela manhã estavam presentes, também que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu prometo aos irmãos que eu não vou enfadar os irmãos, vou pregar apenas 20 ou 30 minutos aqui para a gente descansar um pouquinho para a noite, tá bom? Cada um tem os irmãos tomar um banho, descansar um pouquinho para a noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração essa tarde e eu preciso anunciar aos irmãos. A Bíblia, ela nos fala o nome de um homem. Esse homem chamado por nome de Moisés. Moisés, Deus o chamou do deserto para libertar ao povo de Israel que estava cativo no Egito. Esse povo de Israel é um povo que Deus fez uma promessa desde Abraão. A Bíblia diz que Deus faz essa promessa para esse povo, porém a descendência de Abraão que vai até José agora está no Egito. A Bíblia diz que morre o rei Faraó, que conhece a história de José, que conhece a história dos hebreus que estavam no Egito, e nasce outro. E quando nasce esse outro, José morre, o seu descendente também. E ninguém prega no Egito acerca da história de José e dos descendentes de José. Então o rei do Egito, Faraó, agora ele vai olhar e vai perceber que Israel está crescendo, está se tornando uma multidão, está ficando grande, está maior que o povo do Egito. Então ele cria uma estratégia no coração. No capítulo de número 1 do livro de Êxodo, o rei Faraó agora ele cria uma estratégia. Ele chama duas parteiras em particular e ele conversa dizendo: a partir de hoje eu estabeleço uma nova lei aqui no Egito. Todo homem que nascer macho é degolado, é morto, porém que nascer fêmea é conservado em vida. E a Bíblia diz que Deus usava de misericórdia com as irmãs hebreias, e todas elas que davam à luz homem, elas não chegavam nem até as parteiras, antes de chegar já dava à luz. E uma dessas crianças que nasce a Moisés. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés olha para o menino e vê que ele é formoso à vista. Ela, para não ver o seu filho morto, ela pega e coloca em um cesto, coloca na água, e essa água desce e dá em direção ao Egito. A Bíblia diz que o rei Faraó cria outra estratégia. Ele chama os seus oficiais e ele determina, dizendo: a partir de hoje, se esse povo trabalhava 8 horas, agora vai trabalhar 24 horas. Não vai ter tempo para a esposa, não vai ter tempo para a família. Mas a Bíblia também é notória dizer no versículo de número 12 do próprio capítulo 1, que quanto mais o povo afligia Israel, mais Israel crescia. Eu vou repetir: quanto mais o Egito oprimia a Israel, Israel crescia em multidão. E Deus chama Moisés para libertar o seu povo, que estava há cerca de 400 anos escravo do Egito. E Deus levanta esse homem, liberta Israel, e Deus faz
uma promessa no dia em que libertou a Israel. Deus fala que levaria esse povo para uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que o povo está no deserto. Enquanto o povo está no deserto, Deus cuidava do povo no deserto. Enquanto o povo sentia fome, Deus derramava maná dos céus no deserto. Enquanto o povo sentia sede, Deus fazia água brotar da rocha no deserto. Enquanto o povo se afadigava por causa do calor durante o dia, Deus estabelecia uma coluna no céu de nuvem para ali conservar o povo em vida, para não morrer no calor. À noite o frio era grande no deserto. Deus estabelecia uma coluna de fogo para guiar o povo e aquecer o povo no deserto. A Bíblia também diz que mesmo Deus abençoando o povo no deserto, o povo ainda é incrédulo diante de Deus. Ele chega até a terra prometida, mas volta e meia Deus ia matar alguém por causa da incredulidade. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, que Deus fica irado, é com alguém que troca a sua adoração, que é para Ele, que Ele é o merecedor, para adorar a outros deuses. A Bíblia diz que Deus leva, eu estou correndo, a Bíblia diz que Deus agora leva esse povo para a terra prometida. Porém, uma viagem que era para ser apenas 40 dias se torna em 40 anos. Eles ficaram em volta do deserto por causa do pecado, por causa da incredulidade. Aqueles que foram libertar Moisés, agora é falecido, Caleb e Josué assumem a direção do povo. A Bíblia diz que quando o povo chega na terra prometida, agora todos os dias eles liam os mandamentos do Senhor, que o Senhor passou para Moisés. Porém, agora o texto sagrado diz no capítulo de número 1 do livro de Juízes, que Caleb e Josué morrem, e aqueles que também pregavam acerca do Pentateuco morrem. E eles agora esquecem da lei de Deus. Agora eles não anunciam mais sobre Deus. E o texto faz questão de dizer, lá no versículo de número 12, e deixaram o povo de Israel o Senhor dos exércitos para adorar a outros deuses. No outro versículo 13 ele diz que o povo trocou a adoração do Deus verdadeiro para adorar a Astarote e a deuses de Baal. A Bíblia diz que Deus acende a ira lá do céu e começa a planejar destruir o povo. Porém, o povo clama por misericórdia. O texto sagrado diz que Deus agora, Ele permite que povos, nações, eles se levantem contra o povo de Israel para afligir a Israel. Quando o povo começou a adorar a Astarote, quando o povo começou a adorar a Baal, aos deuses que tem boca e não fala, tem mão e não se movimenta, tem perna e não anda, a Bíblia diz que Deus levanta um rei chamado por nome de Cusã, lá da Assíria. Quando Deus levanta esse rei vai oprimir a Israel. Israel passa um período de tribulação. Israel vai passar um período de escassez. Enquanto o povo de Israel está passando por esse período de escassez, eles clamam a Deus. Deus pega agora e estabelece juízes. E ele levanta o primeiro juiz da Bíblia, chamado por nome de Otniel, ou Otniel, como alguns conhecem. Deus levanta Otniel para subjugar a Israel. A Bíblia diz que o povo se volta para a presença de Deus. Deus o livra do cativeiro. Deus o livra dos problemas que eles estavam enfrentando. Porém, Otniel morre. Não estão pregando mais. Você já parou para imaginar, irmãos, que quando a igreja do Senhor ela para de pregar a verdade, alguma coisa de ruim acontece na igreja? Você já parou para imaginar que quando nós como pregadores e como nós como os pastores da obra, quando a gente para de anunciar o evangelho, alguma coisa de ruim acontece? Assim acontecia
com o povo de Israel. Aquele que pregava morria, o outro não anunciava, o povo ia e pecava. E a Bíblia diz que o povo, mais uma vez, ele se volta para a idolatria. Quando o povo volta para a idolatria, Deus levanta o rei Eglon, rei do povo moabita. E o povo moabita, ele vai oprimir a Israel 18 anos. A Bíblia diz que é Deus que permite ao povo moabita oprimir a Israel. Pregador, o que é isso que tu quer dizer essa tarde? Eu quero dizer que tem coisas que é Deus que permite. Eu e você, se não fazer a obra do Senhor, a gente não fazendo essa obra, Deus, ele permite ao mal. Você já percebeu que tem crente e ele tem 5, ele tem 10, tem 20, 30 anos de crente e ele continua na mesma cadeira, ele nunca muda de vida, ele não evangeliza, ele não ganha uma alma para o reino de Deus, ele não acorda para a chamada que Deus tem na vida dele. Você já percebeu que estas pessoas, Joabe, eles passam por problemas na vida, eles passam por adversidade da vida e eles pegam e reclamam de Deus. Deus não tem nada a ver com isso, é ele permitindo, porque enquanto eu não faço a obra, as coisas apertam, porque quem tem chamada, lá vai, quem tem chamada de Deus, esquece palavra, voltar para trás, quem tem chamada de Deus, esquece palavra, retroceder, quem tem chamada de Deus, esquece chutar o pau da barraca, quem tem chamada de Deus, continua firme, quem tem chamada de Deus, o pau pode estar caindo na folha, mas você está com a mão levantada, dizendo, eu vou continuar firme no projeto, eu vou continuar firme pregando, eu vou continuar firme louvando o nome dele. Olhe para mim, por gentileza, olhe para mim, por gentileza. A Bíblia diz que agora Israel está sem o juiz para subjugar a Israel. A Bíblia diz que são 18 anos padecendo. São 18 anos carregando um fardo nas costas. São 18 anos carregando pedra nas costas, trabalhando de dia e de noite. O povo não tinha mais tempo para Deus. E o tempo às vezes que sobrava, sabe o que eles faziam? Eles iam para a idolatria. Eles iam o bezerro de ouro, em vez de adorar o Deus Criador do céu e da terra, adoravam o bezerro de ouro. Aí Deus oprime, Deus permite a opressão. Mas a Bíblia diz que o povo cansa da opressão. Quando o povo cansa da opressão, depois de 18 anos, o povo se volta para Deus, o povo se volta para a presença de Deus. Pregador, por que eles demoraram 18 anos para voltar-se para Deus? Irmãos, isso aqui é claramente Deus dizendo: tem gente que demora a acordar para a vida, tem muita gente que está sofrendo, mas ele não acorda para a chamada. Tem muita gente que está padecendo, mas não acorda para a chamada. Eu vim aqui essa tarde profetizar neste congresso de jovens. Se tu quer ver Deus te levantar, se tu quer ver os teus problemas sendo resolvidos, começa a se voltar para Deus. Pregador, como eu vou me voltar para Deus? Entra no teu quarto, começa a buscar, começa a orar. Entra no teu quarto, sai do TikTok, sai do Instagram e vai orar. Entra no teu quarto, sai do Facebook e começa a orar. Quer ver Deus mudar o cenário da tua história? Larga dessa amizade que não te influencia nada a Deus. Larga dessa amizade que não te traz nenhuma presença de Deus e se volte para Deus. Quer ver Deus mudar o quadro da tua história? Começa a buscar a presença dele. Oh, aleluia! Deus está falando aqui esta tarde. Tem muita gente que demora a acordar, e Deus está dizendo: acorda porque eu quero te usar, acorda porque eu quero te renovar, acorda porque eu quero concretizar uma grande obra na tua vida. Se você acordar aqui essa tarde, jovem, tenha certeza que Deus, ele vai fazer sobrenatural acontecer. Como eu falei aqui de manhã, eu vou repetir. Você pensa que Deus te chamou para você simplesmente fazer parte de um grupo de jovens? Não, Deus está dizendo aqui: eu te chamei para algo muito maior, eu te chamei para algo muito maior, eu te chamei para revolucionar, eu te chamei para ser missionário, eu te chamei para ser apóstolo, eu te chamei para ser pregador, eu te chamei para ser profeta. Cadê essa juventude aqui?
Quando o povo volta a clamar a Deus, Deus levanta um novo juiz. Só que o interessante agora, pastor, é que esse juiz que Deus vai levantar, ele não tem nada a ver com a sociedade de Israel, porque ele fazia parte, não era da tribo de Judá, porque a tribo de Judá era o povo que era a nação que tinha o povo guerreiros para lutar. E Deus vai na tribo dos benjamitas, e lá Deus olha para um homem chamado por nome de Eude, homem canhoto, totalmente desprezado, desvalorizado, não era reconhecido, não tinha nome na sociedade, mas Deus disse: é você que eu vou te levantar. Esse aí, não. Esse aí, não. Mas Deus disse: é esse daí mesmo que eu vou levantar. Mas ele é canhoto. Irmão, canhoto naquela época era considerado como um deficiente. Tinha problema. Alguém olhava para um canhoto naquela época e desprezava. Isso é canhoto, é pastor? Isso é esquerda. Mas nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça hoje. Não estamos no tempo da lei mais não. No tempo da lei, um canhoto era desprezado. Alguém olhava para um canhoto naquela época e dizia: é aleijado, não presta para nada. Deus levanta a Eude. Vou continuar pregando, porque eu disse que ia pregar 20 minutos. Deus levanta a Eude. Aí Deus dá uma estratégia para Eude. Como é que eu vou fazer para livrar esse povo? Em tempo tinha uma festa lá na terra de Moab. Era na terra toda nova, Joab. Era Moab, viu? De tempo em tempo havia uma festa. Nessa festa, os convidados, ou quem ia para a festa, eles levavam presentes para o rei. A Bíblia diz que ele pensou: opa, já sei, eu vou dizer para o rei que eu tenho um presente para ele. E não foi um presente, irmãos. O presente que ele levou foi: ele disse: eu tenho uma palavra para ti, ó rei. Antes dele ir até o rei, a Bíblia diz que ele arma uma estratégia. Qual foi a estratégia? É bem provável que ele era ferreiro. Ele chegou lá, pegou um pedaço de ferro, ele lixou, preparou tudinho e rasgou no meio, e fez uma adaga ou uma espada de 2 fios, passou uma lâmina. E como ele era um homem canhoto, porque quem trabalha aqui na zona rural, já trabalhei muito na zona rural com meu pai, sabe? A gente carregava uma bainha, né? Você sabe o que é a bainha, né? O que bota aquele facãozão. Quem é direito, coloca a bainha do lado esquerdo. Mas ele era canhoto. O que ele fez? Ele colocou a bainha do lado direito para puxar com a mão esquerda. Ele teve uma estratégia, disse: olha, eu vou colocar do lado direito, porque eu sei que quando chegar lá, eles vão me corrigir, eles vão me revistar, e eles não sabem que eu sou canhoto. Ele vai direto na minha coxa esquerda, não sabendo ele que a vitória de Israel estava do lado direito. A Bíblia diz que ele chega na festa, ao soldado do lado esquerdo, não encontrou nada, pode entrar. Quando ele entra na festa, ele vai direto ao rei e diz: rei, eu tenho uma palavra secreta de Deus para ti. O rei: cala-te, se é de Deus não precisa falar em público, se é de Deus tem que ser em secreto. Oh, glória. Pegaram, aí disse: calma aí. Aí ele saiu da festa, chamou a Eude para a recâmara fresca do rei. Ele dispensou todo mundo de lá, entrou e ele pegou e disse assim: vem até a mim e conte. Quando Eude vai até ele, que chegou no pé do cangote de Eglon, ele agora, com a mão esquerda, puxou a espada, a adaga, com a mão esquerda, e cravou no ventre do rei, de tal maneira que a Bíblia diz que nem o cabo ficou de fora.
E a Bíblia diz que o rei era muito gordo. Quando a espada entrou na barriga, que o excremento saiu, ele virou em cima da espada. Aí foi a derrota dele. Ali ele matou. Irmão, se você simplesmente ler esse texto, ou se simplesmente eu falar dessa maneira aqui que eu estou falando, você não vai entender nada. Mas se você parar para contextualizar o texto, extrair o que o texto quer dizer, você vai entender que Deus vai falar fortemente conosco. O que Deus quer falar aqui, pregador? Perceba, a Bíblia diz que ele arrastou a espada da sua coxa direita. Pregador, por que coxa direita? Porque o lado direito é o lado que estabelece a vitória para o povo de Deus. Pregador, eu não entendi, me explica isso aí, eu vou te explicar. A Bíblia é tão notória em dizer que o lado direito é o lado da bênção, que antigamente, até os dias de hoje, os pais tinham e têm o costume de abençoar os filhos com a mão direita. É tanto o lado direito, o lado da bênção, que a Bíblia diz no Salmo de número 91, versículo de número 7: 1000 cairão ao teu lado. Perceba que no lado mais frágil só cai 1000, mas no lado direito cairão 10.000, mas tu não serás atingido. É tanto o lado direito, o lado da bênção da Bíblia, que em Isaías 41:10 ele vai dizer: não te assombres, não te assuste, porque eis que Deus te pega pela tua mão direita e te levanta e te diz: eu te sustento. É tanto o lado direito, o lado da bênção, que a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro e João, após ganhar 3.000 almas para Jesus, agora em Atos capítulo 3 vai entrar no templo. Enquanto ele está entrando no templo, na porta do templo, o coxo diz: dai-me uma esmola. Ele disse: olha para nós. Enquanto o coxo olhou para ele, ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo andou, não andou nada. Mas a Bíblia diz que ele, tomando pela mão direita, o coxo levantou e andou. É tanto, calma aí que vai esquentar. É tanto o lado direito, o lado da bênção na Bíblia, que a Bíblia Sagrada diz que Jesus, após ressuscitar, ele vai ter um encontro com o discípulo 40 dias. Ele chega na praia, Pedro está indignado, passou a noite inteira, não pegou nada. Jesus chega e faz uma pergunta: Pedro, pegou alguma coisa, Pedro? Tem alguma coisa para comer, Pedro? E Pedro olha para Jesus bravo, dizendo: peguei nada, eu estou bravo. Aí Jesus vai olhar: Pedro, imagina, pastor, eu conjecturando, eu posso ver. Jesus vai olhar para Pedro e diz: ah, Pedro, tu esqueceu da aula, Pedro. Ah, Pedro, tu é cabeça dura mesmo, Pedro. Tu nunca aprende nada, Pedro. Como assim, Jesus? Ah, Pedro, tu jogou a rede pro lado errado, Pedro. Tu jogou a rede para frente, Pedro. Tu jogou a rede do lado esquerdo, Pedro. E aonde é que eu jogo? Joga do lado direito, Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro jogou a rede do lado direito, ele fez a maior pesca de toda a sua história. Pregador, não entendi. Eu vou trazer por dia de hoje: no meio das tuas maiores frustrações virão as tuas maiores vitórias. Eu vou repetir: em meio às tuas maiores frustrações virão as tuas maiores vitórias. E o que eu tenho que fazer, pregador? Tenta de novo. Pregador, já preguei e errei, prega de novo. Pregador, já cantei e errei, canta de novo. Pregador, já tentei, a porta não abre. Tenta, porque daqui a pouco a porta vai abrir. Você vai passar, você não vai morrer nessa derrota, você não vai morrer nessa crise. Deus vai abrir a porta. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Parece que minha garganta vai cantar. Perceba que quando ele cravou a espada, saiu excrementos do rei. O que é excremento? Sujeira. Saiu tudo que não presta. Pregador, contextualiza para mim. Eu vou contextualizar para você. O que significa a espada? Pastor já pegou a palavra de Deus. O que é excremento? Sujeira. Não entendi, pregador. Deus está dizendo aqui essa tarde: se tu não deixar a espada entrar, a sujeira que está por dentro não vai sair.
Eu vou repetir. Se a espada não entra, a sujeira não sai. Se a espada não entra, o que está podre por dentro não vai sair. É por isso, Joabe, que tem muita gente que não aceita a palavra. É porque está podre e não quer deixar a espada entrar. É por isso que tem muito crente raça ruim, raça de víbora ruim, não quer deixar a palavra entrar. Vai se converter, vai aceitar Jesus de novo. Essa tarde Deus está dizendo: a espada vai entrar, vai te rasgar no meio, mas vai sair tudo que não presta. Vai sair. A única maneira de mudar a vida do crente é quando a palavra entra. A única maneira da gente ver crente de verdade é quando a palavra entra, pastor. É quando o senhor prega e alguém lá fora ouve e aceita Jesus e se converte e aceita a palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui. Essa tarde Deus está dizendo: deixa a espada entrar. Ei, jovem, deixa a espada entrar. A palavra vai te rasgar no meio. Você vai sair desse congresso avivado. Você vai sair desse congresso mais vivo. Mas a espada vai ter que entrar. Vai ter que sair do que não presta. Vai ter que sair do TikTok. Vai ter que sair do Instagram. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Escute. A Bíblia diz que ele foi até o rei e ele viu que o rei estava morto. Ele viu que o rei era seu inimigo, estava morto. O que ele fez? Ele foi lá na porta da frente, trancou a porta. Ele sai pela porta do fundo. O que ele faz? Tranca a porta. Pregador, por quê? Porque não adianta eu vencer o inimigo e deixar a porta aberta para ele. Eu vou repetir. Não adianta você vencer o inimigo e deixar a porta aberta. Deus está dizendo aqui: fecha a porta. Vença esse inimigo, essa guerra, essa beleza. Fecha a porta para ele. Fecha a porta para a fofoca, que ela não vai entrar mais. Fecha a porta da contenda, que ela nunca mais vai entrar. Fecha a porta da bombagia, que nunca mais ela vai entrar. Deus está falando aqui. Fecha a porta, porque enquanto fechar a porta aqui, não vai ter moabita que vai te afrontar. Enquanto fecha a porta aqui, não vai ter cadeias do inferno que vai te afrontar. Enquanto você fecha a porta aqui, não vai ter capeta do inferno que vai te afrontar. Enquanto você fecha a porta aqui, Deus vai abrir para você passar. Deus vai abrir para você passar essa tarde. Eu sei, irmãos, eu sei que é uma palavra dura, mas a gente precisa pregar. E a Bíblia diz que eles perceberam. Já vou encerrar. Eu disse que eu prego só 20 minutos, vou encerrar, vou deixar para a noite. Passou-se o tempo, os soldados agora está na porta da frente, dizendo: rapaz, o rei está demorando de sair. Vamos abrir a porta? Não, calma aí, porque eles tinham um choque reserva. Eles disseram: não, calma aí, ele deve estar tomando banho na banheira. Tomando banho na banheira de sangue, porque Deus já tinha dado a vitória a Israel. Eles viram que o rei não abriu a porta. O que ele fez? Eles abriram a porta. Quando abriu a porta, eles viram Israel. Eles viram o rei morto. Quando ele olha para o rei morto, a buzina. Lembra que eu te falei? Que o socorro do crente vem do céu, do Senhor que fez os céus e a terra. Lembra que eu te falei? Nesta manhã que o socorro do crente vem de Betel, que o povo está lá em cima, tocando uma buzina e dizendo: desce, porque Deus já decretou a vitória para Israel.
Mas teve que ter, irmão, 18 anos de sofrimento. Teve que ter 18 anos sofrendo. Eu faço uma pergunta para você, irmão. Você vai continuar sofrendo? Você vai continuar trancando dentro do quarto? Com essa opressão, depressão, com essa crise de ansiedade? Levanta a cabeça. Eu vou repetir. Levanta a cabeça. Depressão nunca mais. Crise de ansiedade nunca mais. Repita comigo, igreja, nunca mais. Nunca mais. Deus estava usando a cantora aqui. Deus mostrava para mim que Ele estava visitando casa de jovens aqui, e Ele estava lá quebrando o laço de morte. Tinha jovem aqui que já estava armando tudo para tirar a sua própria vida. Tinha jovem aqui que estava dizendo: eu não aguento mais. Mas essa tarde Deus me trouxe aqui para dizer que por um caminho o diabo veio, mas por 7 vai bater em retirada. Essa família é tua, esse jovem, mamães, foi Deus que te deu. O diabo não vai roubar, o diabo não vai tomar, mas Deus vai levantar. Deus vai levantar. Quem acredita aqui comigo, prepara o louvor, prepara o louvor. Vou encerrar. De noite nós terminamos. Israel vê a buzina tocar lá no monte, e eles descem com espada. E a Bíblia diz que naquele dia os israelitas, eles feriam a todos, de criança a animal, a gente, tudo que tinha na terra de Moabe. Eles venceram a guerra e eles gritaram dizendo: Moabita, nunca mais. O que eu quero dizer com isso, pregador? Eu quero dizer aqui essa tarde, José Garcia: os moabitas perderam a guerra, os moabitas perderam a peleja. Nunca mais Moabita vai afligir o coração de jovem. Nunca mais. Sabe o que é os moabitas? Os moabitas, esse povinho aí fora, que anda catucando no teu ouvido dizendo que a tua felicidade está no copo de bebida. Os moabitas são aqueles que acham que a felicidade está no cigarro de maconha. Os moabitas são aqueles que acham que você, jovem, para ser feliz precisa meter um palmo de saia, colocar um funk e rebolar teu jango. Os moabitas são aqueles jovens que acham que você, para ter felicidade, você tem que estar balançando o teu corpo inteiro para se mostrar nas redes sociais. O moabita, essa tarde, ele perdeu a batalha, porque aqui, nessa tarde, Deus está dizendo: essa igreja é minha, esse jovem é meu. O Rabandu e me decalaias. Se coloca de pé agora. O Rabandu e me decalaias. Essa juventude eleita, essa juventude escolhida, essa tarde os moabitas vai ter que bater em retirada. Essa tarde o espírito de depressão vai ter que bater em retirada, porque aqui quem manda é o grandão da Galileia. Ele chegou primeiro, a vitória é nossa. Ai. O Moabita estava tentando afligir a tua mente, jovem. O Moabita estava tentando acabar com a tua história. Mas eu saí de Tucumã, debaixo de uma palavra profética para você, dizendo: eles perderam a peleja, porque Deus entrou nessa batalha. Deus entrou nessa batalha. E se Deus entrou, prepara a igreja, você já venceu pelo sangue dele. Pode soltar o hino. Eu vou terminar. Já passou 5 minutos. Não te tem mais. Mas eu quero dizer para você, eu quero chamar essa jovem que você, lá de lá, assim, você vem aqui na frente. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor
pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, Deus tem visto na passa sua lá vida. em casa. Entendi, eu não aguento mais. Vai na minha. Enquanto eu estava levando ali, Deus falava comigo. Diga para ela que essa angústia eu vou arrancar hoje. Ei, minha filha, te prepara, porque eu estou te levantando no meio de muitos que pensam que Deus vai na tua vida. O Senhor está dizendo para ti: essa tarde é eu que te escolhi. Desde o ventre da tua mãe, a palavra para ti é Ezequiel capítulo 2. Levanta-te, põe de pé. Eu quero falar, eu quero falar. Vem aqui vocês todos. Fica aqui. Eu tô indo Esse abraço aí. Isso aí é um abraço do Espírito Santo. Ele arranca essa angústia hoje do teu coração. Ele arranca esse pensamento negativo agora. Em nome de Jesus. O diabo fica furioso, mas ele perdeu a batalha. Porque essa juventude, ela não vai parar. Essa juventude, ela vai continuar na presença. Perdeu Satanás. Perdeu. Levanta em vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minhas feridas. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha Há uma glória casa. invadindo essa casa. Há uma glória invadindo aqui. Há uma glória invadindo aqui. Deus vai renovar jovens desse congresso. Esse congresso ficará marcado. Esse congresso ficará marcado no coração de jovem aqui. Vai ter culto de ação e graça de jovem. Olha, 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 olha. O Satanás perdeu. A vitória é nossa. Minha casa, Jesus. Cura minhas feridas. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Meu Deus! A igreja adora. A igreja, o diabo está furioso. Ele está jogando seta. Ai, 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 ai. Mas a seta caiu por terra agora. Araiaço. 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 Recebe o renovo aí, filha. Recebe o renovo aí, filha. Fale línguas agora. Está liberado, fale línguas agora. Recebe força agora. Recebe. Aí meu filho recebe. As irmãs aqui que tem filhos, levanta a mão agora e começa a adorar. Começa a adorar. Porque através da tua adoração, amém, Deus está quebrando nós. Deus está quebrando nós. Sabe por que essa juventude está chorando aqui? Porque está entendendo o nível espiritual de Deus aqui. Deus não é menino, irmão. Deus não chega em vão, irmão. Deus, ele chega na hora certa, jovem. Deus, ele chega no momento certo. Ai, 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 ai. Sai pra lá, demônio. Sai pra lá, capeta. Aqui quem manda é Deus. Recebe aí agora. Deus vai colocar uma autoridade espiritual na palma dessa mão, na palma da mão da juventude. Deus vai colocar uma autoridade espiritual. Ei, jovem, lá dentro da tua casa, chegando lá no teu quarto, levanta a tua mão lá. O
espírito de depressão vai ter que sair. O espírito de ansiedade vai ter que sair lá. Vai ter que sair de lá. Porque o Espírito de Deus vai habitar lá. Vai vir. O rapababas. O rapatou. Ai, 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 eu vou deixar você adorar por 30 segundos e eu devolvo o microfone. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos e eu devolvo o microfone agora. Só quem veio te adorar aqui essa tarde, Jesus, enche ele, enche ela com a presença agora. Meu Deus, essa jovem está aqui chorando, não é de emoção, é porque está sentindo a glória do Senhor. Meu Deus, isso eu te peço agora, deixa o Espírito derramar aqui agora. Recebe. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja.